Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral pro Bigode toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, nossa batalha, nossa luta continua, né? A gente esperava que o Vasco pudesse chegar no final do campeonato até brigando por algo maior, né? Talvez uma vaga na Sul-Americana. O Vasco com o Ramon Dias melhorou pra caramba. Não era mais aquele Vasco do Barbieri, 9 pontos, último lugar. Todo jogo que entrava era presa fácil, né? Um elenco ridículo que o Paulo Brax montou para iniciar o Campeonato Brasileiro. Cara, não tinha meio de campo, irmão. Não tinha meio de campo, tá? E aí foram deixando o Barbieri, insistindo com o Barbieri, muito culpa daquele CEO, Luiz Melo, e o Vasco, ó, último lugar, o Vasco afundando, o Vasco indo direto para a Série B, já no primeiro turno, né? E aí resolveram trocar o treinador, trouxeram o Ramon Dias, trouxeram algumas contratações, né? Duas delas foram fundamentais, né? Além do treinador, duas contratações fundamentais, que foi do Verratti, tá? E do Medel, tá? O Paulinho começou muito bem, mas meu Deus, hein? Meu Deus, o que aconteceu com o Paulinho? Paulinho tá muito mal, mas agora Verratti e Medel manteram um bom nível, né? Apesar do Verratti nos últimos jogos também tá perdendo cada gol, irmão. Mas manter ali um certo nível. Aí o Vasco começou a ganhar uma partidinha ou outra, pá, belezinha. Animou a gente achou até que poderia chegar numa Sul-Americana, mas não, o Vasco, embora tenha melhorado, não conseguiu nenhum resultado assim improvável, né? O que você tá falando, Bigode? Pô, irmão, é uma vitória em cima do Palmeiras lá na Arena. Não teve. É uma vitória em cima do Atlético Paranaense, fora. Não teve. É uma vitória em cima do Grêmio, fora. Não teve. Não teve nenhum resultado. Foi fazendo alguns resultados, alguns bons resultados, né? Vacilando em outros. Poderia ter vencido o Goiás fora. Poderia ter vencido o Cruzeiro fora. Mas foi vacilando, né? Mostrando que o elenco é muito fraco, o elenco que o Paulo Brax, que a 777 montou, foi muito fraco para jogar um Campeonato Brasileiro Série A, tá? Pô, o Vasco não foi vendido para continuar nessa de brigar para não cair, não, irmão. Eu tô revoltado, cara. Tô revoltado. Ah, mas a 777 tá pagando conta. Que pagando o quê, irmão? Dando calote toda hora aí. Dando calote toda hora. Ah, mas se não fosse a 777... Pô, você é maluco? Se não fosse a 777, o quê? 777 toda hora tem que ficar tem que ficar esclarecendo aí, irmão. Até lá fora. Tem que ficar dando explicação de negócios dela. Um monte de negócio obscuro. Tem que ficar dando explicação lá fora toda hora. Lá na Inglaterra ela tá tentando aí comprar o Everton. Toda hora surge um podre. Compraram o Vasco quase que de graça e mesmo assim ficam atrasando o pagamento. Ah, mas se não fosse a 777, se não fosse o quê? Sobrevivendo assim, capenga? Paga aqui, não paga ali? Isso aí o Vasco já fazia. Tá? Então, elenco ridículo montado para disputar uma Série A, tá? E o Vasco passando vergonha de novo. O vascaíno passando vergonha de novo, tá? Esse é o fato, tá? E tudo graças ao pior presidente da história do Vasco, que é o Jorge Salgado. Entrou, não deu conta, botou o Vasco para jogar 2 Série B seguidas e ainda vendeu o clube, tá? Para uma empresa que mantém o Vasco com fama de caloteiro, tá? Essa é a verdade. O Vasco chega à última rodada,
pro sufoco, mas só dependendo dele. São Januário vai estar lotado, espero que seja um bom jogo, né? O Bragantino vem com 2 desfalques importantes, o Júnior Capixaba, que é excelente jogador, inclusive foi especulado para vestir a camisa do Vasco em janeiro. Se o Vasco tivesse contratado ele, seria uma boa contratação, tá? Bom jogador esse Juninho Capixaba, tá? E o outro desfalque é o Matheus Gonçalves, jogador que é do Flamengo, está emprestado ao Bragantino, também bom jogador, também é um bom desfalque aí pro Bragantino, né? Bom pro Vasco, que vai pegar o Bragantino com alguns desfalques, e o Bragantino, lembra vocês, não vale mais nada pro Bragantino. Ah, mas Libertadores... Não vale mais nada. O Bragantino está classificado para pré-Libertadores, não consegue mais chegar na fase de grupos, tá? E ninguém consegue roubar a vaga do Bragantino ali na pré-Libertadores. Esquece, irmão, esquece. Pro Bragantino esse jogo não vale nada. Só vale pro Vasco. O Vasco vencendo. O Vasco carimba na última rodada. Foi até a última, irmão. Carimba na última rodada a sua permanência aí na Série A. Lembrando que o Praxedes é emprestado pelo Bragantino, então não pode jogar, né? Não vai poder jogar essa partida contra o Bragantino. Então ontem foi a última partida dele com a camisa do Vasco, tá? 26 milhões, contratar o Praxedes em definitivo é loucura, tá? Não acredito que a 777 vai cometer uma loucura dessa. Irmão, vou depositar na última rodada, repito, minhas fichas, ó, no Paulinho, cria da base, que hoje está no Atlético Mineiro, pro Paulinho, ó, encher o Bahia de gol e livrar, dar uma tranquilidade para a torcida do Vasco, porque o Vasco, ultimamente, dependendo dele mesmo, cara, tem sido difícil, né? A gente já poderia ter resolvido a nossa vida, poderia ter ganhado do Inter, poderia ter ganhado do Corinthians, pelo menos do Corinthians. Não ganhou, livrou o Corinthians e, ó, se meteu numa rabuda até a última rodada, né? Depositar minhas fichas no Paulinho, artilheiro do campeonato, cria da base. Inclusive o Edmundo, ídolo do Vasco, revelou que o Paulinho, né, poderia ter parado no Flamengo, tá? Mas ele não quis voltar para o Brasil, para o Flamengo, em consideração ao Vasco, tá? Foi para o Atlético Mineiro, foi competir. Paulo Brax poderia ter trazido ele, não trouxe. R$1 milhão por mês, tá? Para o que ele está apresentando, ia ser barato. Agora, resolveu pagar no apagar das luzes, resolveu contratar um craque, trouxe o Payet, jogador aposentado, ex-jogador, ganhando mais que o Paulinho ganharia se tivesse no Vasco hoje. Essas foram as negociações de Paulo Brax, o diretor executivo de futebol, escolhido pela 777. Irmão do céu, não é brincadeira, hein? Não é brincadeira, não. Ó, e aí acaba o campeonato, já vão começar as especulações de jogadores, tá? O Vasco tem interesse no lateral esquerdo do Vila Nova, né? Rodrigo Gelado fez uma boa Série B pelo Vila Nova, quase que subiu para a Série A, tá? E aí tem o interesse do Vasco, do Cruzeiro e do Botafogo. Os três lutam aí para ter o Rodrigo Gelado, lateral esquerdo do Vila Nova, para a temporada 2024, meu parceirinho. É essa a parada. Irmão, comenta aqui se você concorda comigo com relação a essa bronca que eu tô com relação a 777 e o elenco fraquíssimo que ela montou para o Vasco disputar a Série A. Comenta aqui, ó, deixa a sua opinião e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!